Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo de Andrade. No vídeo dessa semana a gente vai falar sobre a pedagogia dos tolos e o neoliberalismo na educação. Então já deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novos vídeos. Bora lá! Bueno, gente, o que é a pedagogia dos tolos? Esse vídeo é baseado no meu novo livro, o qual você pode saber mais acessando o link aqui na descrição. E a primeira coisa para a gente entender essa ideia da pedagogia dos tolos é falar sobre o neoliberalismo na educação. O que é o neoliberalismo? Como ele afeta o campo educacional? Bom, o neoliberalismo é uma doutrina econômica criada lá na década de 30 pelo economista alemão Friedrich Hayek. No livro Caminho da Servidão, ele esboça toda uma ideia sobre o neoliberalismo e mais tarde essa doutrina, ali na década de 60 e 70, ela vai ser retomada pela Escola de Chicago e vai impactar várias figuras públicas e políticas, né? Desde a Inglaterra com a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos e depois no Brasil, né, com o Fernando Henrique Cardoso. E uma dos mais importantes que a gente tem que falar também é na ditadura chilena do Pinochet, por exemplo, que implementou um modelo neoliberal, a doutrina econômica neoliberal. E o que é essa doutrina? Ela é uma doutrina econômica que visa enxugar o Estado ao mínimo, desfazendo as ideias do welfare state, né, do bem-estar social, e até algumas ideias de um modelo econômico liberal. Ela é uma doutrina econômica muito mais agressiva que o modelo liberal, por exemplo, e ela tem na sua base a diminuição da atuação do Estado no campo social, no campo educacional, às vezes até no campo político, diria assim, né? Fazendo com que empresas privadas e terceiros setores atuem cada vez mais no Estado, diminuindo direitos de trabalhadores, diminuindo o acesso à educação pública, diminuindo o acesso a serviços públicos que estariam na mão do terceiro setor. Porém, o neoliberalismo ele é muito mais agressivo que o liberalismo, porque a doutrina original do Friedrich Hayek pregava, inclusive, o fim do Estado democrático de direito. Né? Então, uma lógica muito mais autoritária, porque ele dizia que a democracia ela não funcionava plenamente, mas o que funcionava seria uma espécie de república autoritária, né? Ou algo muito próximo ao modelo fascista italiano. Né? Porém, a escola de Chicago ela modificou bastante o neoliberalismo até a gente ter essa doutrina econômica que é mais agressiva hoje. A própria Margaret Thatcher, quando implementou o neoliberalismo, dizia que a disputa, na verdade, não era uma disputa especificamente econômica, mas era uma disputa por corações e mentes. E hoje o neoliberalismo é essa doutrina de mercado que fala sobre individualismo. Então, os sujeitos eles seriam desconectados da realidade concreta, eles deveriam pensar somente em si individuais, não haveria o coletivo, em que o Estado não tem a função de fazer nada e não tem a função de cumprir deveres pelos seus concidadãos, que a educação pública não funciona, que a meritocracia, na verdade, é o grande motor do mundo, que o sujeito ele é o sujeito de si mesmo, ele que se faz, ele que se cria. Né? Então o neoliberalismo faz parte de tudo isso aí. Ele afeta o campo educacional porque a sua ideia já está se permeando dentro das políticas públicas e chegam na escola através dos livros didáticos, através da lógica que os professores ensinam às suas aulas, de um modelo individualista, através das políticas públicas que a gente tem hoje, né, a BNCC e a reforma do ensino médio são altamente neoliberais porque elas estão voltadas para valorizar o individualismo do sujeito, para valorizar um trabalhador altamente precarizado e para valorizar uma ideia apolítica de que a sociedade, na verdade, não deveria se envolver em debates sobre o Estado. E agora eu vou falar então sobre alguns outros pilares, né, pessoal? Como é que a pedagogia dos tolos, que é isso que eu chamo, né? É como eu chamo a pedagogia neoliberal, como eu venho tratando ela, porque é uma pedagogia que parece boa, ela se vende como boa, mostrando que escolas privadas podem funcionar, que o indivíduo é indivíduo dele mesmo, mas na verdade ela é aquilo, ela é parecida com uma pepita, com um ouro de tolo. Né? Ela não funciona. E ela entrou dentro do Estado brasileiro de três formas, através de três fases. A mercantilização, a internacionalização e a terceirização. A mercantilização ela vai começar no governo do FHC, no início de um governo neoliberal no Brasil, em que se passa a mercantilizar a educação, a vender
a educação. Se abre portas com a LDB para o ensino das escolas privadas, né, e a livre concorrência das escolas privadas, começa uma enxurrada de universidades privadas no Brasil, começam os primeiros cursinhos pagos para que as pessoas ingressem, passem no vestibular e ingressem na universidade. Ali, a partir dos anos 2000, mesmo com o governo progressista, nós temos políticas neoliberais bastante fortes, né, que é o período da internacionalização. É o momento em que surgem políticas como o FIES e o ProUni, e que entram no Brasil universidades privadas e instituições internacionais que passam a se alimentar dos recursos públicos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, em que, por exemplo, 70% da receita da Croton, que é um dos grandes tubarões da educação, vem do ProUni. Ao invés de investir na educação pública, o ProUni alimenta e retroalimenta e financia grupos privados de educação. Hoje a gente vive um outro momento que faz parte dessa política neoliberal e da pedagogia dos tolos, que é a terceirização. O que é essa terceirização? Uma das lógicas do neoliberalismo é tirar das mãos do Estado todos os serviços públicos que o Estado faça para a sociedade. Por exemplo, educação, saúde, segurança, e terceirizar isso para sujeitos que não vão ser responsabilizados. Então, no campo da educação, nós temos cada vez mais ONGs, institutos, instituições, como a Fundação Lema, como Todos pela Educação, que pertence à Fundação Lema, como o Movimento pela Base, que pertence à Fundação Lema, como o Instituto Natura, como o Boticário, como a Fundação Roberto Marinho, que estão terceirizando o serviço do Estado. Então o Estado cria editais, cria propostas, ou às vezes simplesmente traz esses grupos para dentro do MEC e eles opinam sobre políticas públicas e como essas políticas vão ser feitas. A BNCC e o Novo Ensino Médio são exemplos claros da terceirização, de quando o Estado se ausenta de construir políticas públicas e deixa para um outrem, uma terceira parte, construir essas políticas e até fornecer os serviços, né? A ideia de voucher e voucherização da educação, que é uma ideia que acabou sendo utilizada no Chile, por exemplo, em que o Estado paga um valor para uma escola privada e aí paga um valor por uma pessoa para uma escola privada, ao invés de ter educação pública, é uma ideia de terceirização, porque ele realoca a ideia de dar educação pública para uma instituição privada. Então, essa é a ideia, pessoal. Mas como que, a partir disso, né, se forja uma pedagogia? Bom, a ideia da pedagogia é que ela tem alguns pilares, né? Ela tem uma doutrina ou uma filosofia, né? Uma doutrina, uma ideologia é quando tem alguma coisa ocultando ali a real intenção daquilo, ou uma filosofia, como seria o caso de uma pedagogia crítica. No caso da pedagogia dos tolos, ela tem uma ideologia bastante específica. Qual é a ideologia? A ideologia dominante da sociedade, ou seja, a lógica capitalista e a doutrina econômica neoliberal, junto com as ideias dominantes que nós temos hoje na sociedade, tais como machismo, patriarcado e ideias que esses grupos culturais que dominam os meios de produção vão colocando nas pessoas que não dominam os meios de produção, de forma a pedagogisticar essas pessoas, né? De forma a inserir nessas pessoas a cultura dominante que nós temos hoje. Disso, né, toda pedagogia também precisa de um conhecimento, ela precisa de uma estrutura de conhecimento que consiga passar esses saberes. Então o conhecimento tem sido afetado dessa forma. O lobby neoliberal tem afetado as políticas públicas, fazendo com que seja criado Base Nacional Comum Curricular. A partir de uma BNCC são criados livros didáticos que contêm ali o conhecimento da cultura dominante, né? E a partir disso também a gente tem relações científicas muito importantes. Hoje, o negacionismo de vacinas, o negacionismo político, o negacionismo sobre aquecimento global não é algo que seja coincidência. Isso faz parte da pedagogia dos tolos, faz parte como o neoliberalismo tem se agrupado no sentido de, como ideologia dominante, ou seja, naquele sentido bem marxista da ideologia, que é algo que oculta o verdadeiro conhecimento, que oculta a realidade concreta, que maquia as relações de poder, ele tem transformado o conhecimento em algo raso. A lógica do novo ensino médio, por exemplo, trazendo conhecimentos rasos, trazendo um currículo fraco, como é o caso da BNCC, ocultando disciplinas de formação integral, como história, como sociologia, filosofia, não permitindo que o sujeito tenha uma formação humana integral, é proposital. É para fazer que se tenha uma formação
rasa, uma formação que não conheça preceitos científicos, uma formação que desconheça os mecanismos políticos da sociedade, uma formação que não entenda como vacinas são feitas, e a partir disso nós temos as ideias de coaches e ideias sobre o negacionismo de vacinas, por exemplo, e negacionismo relativo ao aquecimento global, que é uma coisa provada cientificamente que está acontecendo. Então a ideologia age dessa forma. A ideologia ocultando as relações de poder, ocultando as relações de conhecimento, ocultando as ideias dominantes, né, passando elas como boas, ela age no conhecimento de forma que o conhecimento se torne um conhecimento líquido, um conhecimento raso. Né? E isso é feito através de políticas públicas que forjam essas ideias. E a escola é afetada dessa forma, porque a escola está no último espaço. Né? A escola é a ponta. Primeiro, essas políticas passam na formação de professores, os professores são formados com essas políticas, e infelizmente muitos professores acabam chegando na escola com uma educação bancária e introjetados de uma pedagogia dos tolos, introjetados de uma ideologia dominante, introjetados de uma lógica neoliberal, individualista, e acabam propagando isso. Não quer dizer que a escola não possa mudar. Né? A escola é um espaço de resistência e a gente tem essa possibilidade. Então, pessoal, isso é hoje a pedagogia dos tolos. E pode parecer até conspiração, mas isso está acontecendo agora. Tá? Embora isso não seja de hoje. A gente tem na sociedade brasileira uma pedagogia, que é essa pedagogia dos tolos, uma pedagogia neoliberal, que vem sendo construída nos últimos 20 anos com muita calma, com muita cautela e com muita precisão. E aí podem me dizer, Leonardo, mas nos últimos 20 anos a gente teve mais de um mandato de um governo progressista. Não importa. O neoliberalismo ele não é uma doutrina econômica que está no governo. O neoliberalismo é uma doutrina econômica que está no Estado. E estando no Estado, ele é muito mais profundo. Para conseguir combater essa doutrina, seria necessário que ela fosse removida dos órgãos políticos, que houvesse, de fato, uma revolução política para extirpar ela por total. Porque o neoliberalismo, e aqui tem a infeliz frase da Margaret Thatcher, né? Ele não era sobre dinheiro, ele não era sobre acumulação de riquezas. O que a Fundação Lehman, que pertence a um dos homens mais ricos do Brasil, quer com dinheiro? Ele não quer com dinheiro, ele quer poder, ele quer a capacidade de controlar políticas públicas e, através do controle de políticas públicas, controlar pessoas e, através desse controle, criar um exército industrial de reserva, por exemplo, de pessoas mal qualificadas, de pessoas sem conhecimentos científicos e que vão trabalhar por qualquer valor, assim mantendo a ideologia dominante intacta e fazendo um processo de acumulação de riquezas. Tá? Então a Margaret Thatcher estava certa, e ela era partidária do neoliberalismo, de quando ela falava que não era sobre dinheiro, mas sobre corações e mentes, era sobre dominação cultural. Então o neoliberalismo é uma doutrina muito agressiva. Né? Nos últimos 4 anos, ele se tornou mais agressivo porque nós tínhamos um governo de extrema-direita fascista no poder. Então, ele tinha essa possibilidade de entrar na política estatal e de se espalhar cada vez mais. Hoje, como nós temos um governo que é mais progressista, ele volta a um modelo de se ocultar dentro da ideia da ideologia dominante, mas ele permanece lá. Né? Camilo Santana, Fernando Haddad, são duas figuras altamente neoliberais e que já estiveram no Ministério da Educação. O fato de não haver um sujeito progressista e radicalmente de esquerda no Ministério da Educação mostra isso. Não ter um professor ou uma professora. Ao invés disso, nós temos um agrônomo que perpetuou várias políticas neoliberais quando foi governador do seu estado. Né, gente? Então, tudo isso eu falo um pouco mais e está muito mais esclarecido no meu livro novo, Pedagogia dos Tolos, né, que você pode encontrar em diferentes plataformas, à venda no Shopee, na Amazon, você pode saber mais acessando o link aqui na descrição, conhecendo o livro. Lá no meu Instagram você pode acessar um link também para ler as primeiras páginas e saber mais sobre o livro. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado, então já deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos e é isso aí. Uma lua, um queijo e um beijo.